Fala galera, estamos começando mais um programa e hoje é aquele quadro super especial. O Aí São Nossas Histórias. E aquela saudade que vocês sentem da gente toda semana. Estão aqui os nossos queridos colaboradores, começando por ele, Anderson Ribas. E aí galera, aqui é o Anderson e vou dar um recado pra vocês. Em vida de professor, papel higiênico é artigo de luxo. Se for folha dupla, então nem se fala. Coisa rara, meus amigos, coisa rara. E a nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi, gente. Só uma coisinha assim, em caso de briga, por favor, não puxe o cabelo da professora, viu? É o mínimo. É o mínimo que a gente... É o mínimo que a gente espera. E ele, o cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Fala galera, quando vocês estiverem chegando numa escola nova, pensem bem naquilo que vocês vão dizer que vocês sabem fazer de diferente. E ele, o nosso querido editor, dono desse podcast. Ficou chateado que no último episódio não falei isso? Dono desse podcast, Pedro Costa. Fiquei mesmo. E aí, gente, aqui é o Pedro, o editor. E eu não sei fazer churrasco. Perfeito. Nem acender a churrasqueira. E quem vos fala? Eu, Mariana de Medeiros. Por favor, escolas, me mandem e-mail. Só isso que tenho a dizer. E hoje, para esse querido quadro onde contamos experiências de vida, separamos um tema maravilhoso que é vida de professor. E para isso chamamos um querido amigo maravilhoso, o otaku de Santa Rita, Miguel. E aí, pessoal, aqui é o Miguel e tomem cuidado com a máquina de combate. Então é isso, galera. Se você quer ouvir a bagaceira que é a nossa vida dentro de sala de aula, fica com a gente, porque aí são nossas histórias. Então, galera, isso mesmo que você ouviu anteriormente. Hoje o nosso quadro maravilhoso, onde a gente divide histórias de vida, o Aí São Nossas Histórias, é sobre vida de professor. Somos aqui quase todos professores, / Giovana, que já pode dar essa carteirada, né? Mas já temos algumas experiências de vida, experiências de sala de aula, coisas maravilhosas e outras nem tanto, que já vivemos dentro desse ambiente escolar. Ou que a gente quis viver e não pôde viver, né? Ah, tu vai entender isso daqui a pouco. Aceitamos emprego. Saudade do que a gente não viveu. Emprego é de comer? Saudades, carteira assinada. Inclusive, aí, se tiver uma escola escutando esse podcast e quiser dar um emprego... E como já disse, somos todos quase professores e fazemos esse conteúdo aqui pra internet. E, inclusive, esse é um assunto que está sendo debatido durante esses últimos dias. Se para fazer conteúdo de educação tem que ser professor, que não tem que ser professor. E aí, meus colegas, o que vocês acham? Eu acho que tem. Próxima pergunta. A gente fala tranquilamente ou a gente mete o malho mesmo? Tem que ser, entendeu? É no amor. Se você falar mais alguma coisa sobre isso, eu acho que já pode ir pra próxima pergunta. Eu acho que, no mínimo, você tem que ter muita consultoria do que você vai falar. Exatamente. E depende bastante do tipo de consultoria que você vai ter, né? Porque tem umas complicadas. E depende bastante se você vai querer usar a sua consultoria no conteúdo, né? Que não tá acontecendo, que eu não tô vendo isso. A pessoa não tá conseguindo usar. Exatamente. Convenhamos, se você quiser falar sobre algo, você tem que chamar pessoas que são especialistas naquele algo. Não adianta você chamar gente que pesquisa outra coisa, nada a ver, né? Ainda mais se você tem um grande público. É igual que o grande Luiz Antônio Simas, né? Que a gente fala sempre dele aqui. Um beijo, mestre. Publicou... um beijo aí, mestre, um grande abraço. Publicou aí no Twitter dele, falando que muitas pessoas pedem para que ele faça um vídeo ou escreva algo
falando sobre fascismo, sobre nazismo, e ele fala, olha, eu sou historiador, mas a minha pesquisa é sobre cultura popular, é sobre samba, é sobre futebol. Eu não tenho que ficar aqui falando sobre nazismo e sobre fascismo. Deixa quem pesquisa isso falar. Ele até usa uma frase, né, que quem mastiga doce não cospe salgado. Né? Ou seja, as pessoas elas têm que falar sobre aquilo que elas pesquisam. Né? Não adianta você pegar um especialista em, sei lá, história do Brasil colonial e querer que ele vai falar sobre nazismo, fascismo. Ele pode falar sobre o assunto? Pode, mas certamente ele não vai falar com o mesmo grau de propriedade, né, e de conhecimento, né, histórico, bibliográfico, do que uma pessoa que de fato dedicou anos da sua vida estudando especificamente aquele tema. É porque eu acho que é uma coisa também que a galera do senso comum não tem no imaginário, de que o historiador ele tem as suas especialidades, entendeu? Mas tal qual aquele teu tio na festa de Natal que pergunta pra você qual é a data da Páscoa e se você não souber ele fala que você não é historiador, algumas pessoas do lado de fora também não têm essa noção e acham que a gente sabe de tudo, sobre tudo, absolutamente tudo, e que a gente é do mais alto grau de conhecimento sobre tudo. E não é bem assim, cada historiador tem sua especialidade. Então, dando um exemplo assim, acho que bem prático. Se você você tem um problema de pele, você vai no dermatologista. Você não vai no ortopedista. Então, é um exemplo assim bem geral, mas funciona também na história assim. Se você quer alguém que fale sobre história do Brasil, você vai no historiador que fez a sua especialização, seu mestrado, seu doutorado, que fala sobre história do Brasil. Você não vai no historiador que escreveu um livro sobre, sei lá, fascismo. Entendeu? Você não vai. Assim, não que você não possa fazer uma interligação entre os assuntos. Você pode, mas especialista é especialista. A pessoa não passou, sei lá, 6 anos estudando aquilo à toa. Né? Então... Eu acho que as pessoas não têm a dimensão da responsabilidade que é, ainda mais o trabalho que a gente desenvolve aqui, de trazer conteúdos da sala de aula para um público geral. Porque ensinar, cara... Ensinar não é algo nem que a gente que entra na faculdade com esse desejo, com esse amor, sabe. É fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muito estudo. Ensinar não é brincadeira, cara. Não é. Isso não se aprende do dia pra noite. Tanto que a gente vai contar histórias aqui que, inclusive, a gente não tinha prática para aquilo que a gente estava trabalhando. Por várias questões. Então, assim, educação é coisa séria. E conteúdo de educação é coisa mais séria ainda. Porque você tá indo para um público mais geral ainda. Então, acho que tá faltando essa noção, né, amigos? E quando você quer democratizar conhecimento, você tem que democratizar um conhecimento que não esteja gerando problemas para as pessoas que estão aprendendo. Que a pessoa esteja aprendendo algo, assim, dentro da história é difícil a gente falar isso, né, que a gente não consegue pensar num correto. Mas, assim, você não pode desinformar. Então, assim, tá complicado. A gente vê esse momento, é claro que as redes sociais, elas potencializam muita coisa, mas que a gente consiga potencializar os trabalhos que são feitos por pessoas que entendem do que estão falando. Miguel, você como professor e como nosso amigo e como ouvinte do podcast, qual a sua opinião sobre isso? Eu compartilho do sentimento, né? Porque o que eu sinto é que... Bom, como no caso principalmente das áreas humanas, todo mundo se sente no direito de que pode simplesmente pegar qualquer coisa do nosso campo de estudo e falar sobre. E, tipo, não é bem assim, né? Porque a Mariana estava falando sobre a questão de ensinar, existe uma linha muito tênue entre você ensinar e você só passar o conteúdo, né? Coisas que essas pessoas que estão fazendo na internet pegam na Wikipedia, consulta com sei lá quem, a gente não sabe quem, nunca é citado o nome dessas pessoas, fala, beleza, isso aqui aconteceu e joga. E várias meias-verdades acabam sendo reproduzidas, né? E você dificulta algo que já é complexo de se entender, por exemplo, o fascismo, porque fascismo não se resume somente ao uniforme nazista, ou você fazer saudação específica, não é somente isso, né? Faz parte daquele contexto, mas não é somente isso. E você simplesmente reduz aquilo tudo a meia verdade, joga pro público. E quando de fato você está presenciando como a gente presencia hoje em dia, várias coisas relacionadas ao fascismo
né, no mundo, na contemporaneidade, as pessoas não conseguem reconhecer, as pessoas não entendem. Então você precisa, né, ensinar. E ensinar não é algo fácil, né? Porque você pensa que você... não, eu estou falando essa coisa aqui pro aluno, e o aluno tá entendendo completamente. Você vai perguntar A para ele, ele vai responder C. Z vai responder, não sei. E você fica, ok, onde é que eu errei? E sabe, simplesmente você passar o conteúdo não adianta. Você tem que tentar entender, né? Não só do que você estuda, mas do aluno, né, propriamente dito. Então, galera, por isso que hoje, dito tudo isto, nós viemos trazer algumas histórias de vida nossas relacionadas à sala de aula, para vocês entenderem que o buraco, meu irmão, é bem mais embaixo para quem trabalha com educação. Então, hoje vocês já sabem, já estão ouvindo uma vozinha diferente. Temos o nosso amigo, grandíssimo amigo, queridíssimo Miguel, Lucas Miguel. E ele vai começar a contar algumas histórias para nós, para começarmos esse bate-papo maravilhoso. A gente chamou o Miguel aqui porque, além dele ser um cara muito inteligente, muito amigo nosso, ele tem as melhores histórias dessas situações. Então, quando a gente pensou no tema, o primeiro nome que veio na nossa cabeça foi imediatamente, caraca, se chamar o Miguel para esse podcast vai ser muito bom, que ele tem umas histórias sensacionais. Maravilhosas, eu diria que é pesado. Esse conceito de maravilha aí tá meio estranho. Certamente maravilhosas para alguém que está escutando, não quem viveu. Para quem viveu foi um tanto desesperador. E aí, pessoal, Lucas Miguel aqui. Eu sou estudante da Rural, da História, né, 10º período. Minha especialidade, né, eu estudo Oriente. Por que eu sou uma pessoa da Baixada Fluminense estudo Oriente? Não sei. Você tá fazendo uma pergunta que eu às vezes me questiono. É uma palhaçada. Exato. Não, se você está me julgando agora, acredite, eu não será a primeira, nem a segunda, nem a 13ª pessoa. E nem a última. Eu ocupo os animes. Mas bem, pra quem não me conhece, né, eu acho que parte interessante para falar sobre essas histórias é descrever um pouco a minha aparência, né, que eu sou o típico nerd, né, nerd de óculos, não tenho barba e não sou alto, ou seja, eu sou o tipo de pessoa que recebe o mesmo golpe pelo menos 3 vezes na semana pela minha cara, que não é nada muito... gente? Autodepreciação. Como é que a gente com uma terapia? Não, que isso, gente, que isso. Eu aprendi a me Tô amar. vendo. É um amor abusivo, mas... É um amor abusivo. Mas então, essa história de ser professor me ocorreu de uma maneira muito, assim, do nada. Não foi algo que eu pensava que eu seria, né? Mas eu me encontrei na área por causa que eu tive ótimos professores de história. E eu decidi, vou cursar, né? E é interessante você ter antes de você ser um professor, você ter uma imagem, né? Você tem um professor legal, você tem um professor, o ditador e tal. E eu pensei, bom, eu não sei em qual vou me encaixar, né? Então você sempre quer evitar o professor ditatorial, né? Mas acaba se tornando difícil, né, em alguns casos, né? Principalmente nos lugares que você vai trabalhar. Principalmente, eu culpo isso, principalmente a questão de você não ter experiência. Quanto mais você não tem experiência, ou vamos supor, você não ler mais sobre práticas que você pode usar dentro da sua sala de aula, né, mais difícil é de você conseguir conquistar aqueles alunos e você acaba indo cada vez mais pro lado de gritar e etc e tal, né. Então, todas essas histórias que eu vou contar aqui são bem no começo, né. Não estou falando aqui que eu tive um arco de redenção, ainda não aconteceu, pois estou desempregado. Mas, tá... Amigos, o arco de redenção foi a residência. É verdade, eu não pensei por esse lado. Lá eu não tive que gritar com ninguém, ou, por exemplo, separar uma aula de judô ao vivo. Bom. É melhor começar por essa, né? Então, eu comecei a dar aula, né? Minha primeira experiência em sala de aula foi num projeto aqui, que a prefeitura
agraciou a todos os bolsistas famintos por dinheiro que não tinham como trabalhar. Né? Obrigado, Nova Iguaçu. Um famoso, pra quem é da rural, certamente conhece, o famoso horário integral, né? Que era uma ideia de que as crianças que estudavam da tarde iriam para a escola de manhã, e as que já eram de manhã ficavam até a tarde, né, no horário integral, né, que elas teriam outros tipos de ensinamentos, né? Você não somente ensinaria... Faz as atividades extras, atividades extracurriculares, né? Enfim, a ideia do projeto era muito interessante, na prática... terror, porque cada escola fazia de uma forma. E, como já foi bem apontado num dos episódios anteriores, eu moro num lugar... E tá aí o fim do contrato da Prefeitura de Nova Iguaçu, que nunca vai É verdade. Bom, eu tô tempo. esperando um processo seletivo e agora que eu percebi que não vai vir, né? Mas, tudo bem. Não. A gente aceita. Então, como já foi discutido, né, e eu gostaria de fazer um protesto aqui, porque falaram bastante mal do lugar onde eu moro, que é Santa Rita, né, o 37º distrito de Nova Iguaçu. Mentira, eu não sei se esse é o nome, mas só inventei aqui. É um lugar bem afastado da área central de Nova Iguaçu, né, quase o interior, assim, tem bem mais mato do que pessoas. Mais um pouco você chega no Japão feudal. Talvez daí você venha a fascinação. Eu vi muito cavalo na minha vida. Mas... Enfim. Lá tem corrida de cavalo, inclusive. É verdade. Lá tem GP de Santa Corrida de Rita. cavalo pode ser um epílogo de Santa Rita. Grand Campinho Prix. de Santa Rita. Né? E aí eu fui, né? Eles alocaram os bolsistas para lugares perto de sua residência. E eu fui agraciado com um lugar, né, perto da minha casa que dava para eu ir andando, né? Não poderei citar nomes da escola, porque eu saí de lá com uma relação, digamos assim, um pouco queimada, né? Não por minha culpa, claro, a gente nunca vai admitir a culpa. Eu não estou admitindo culpa. Mas, bem... o lugar, só para dar um contexto, né, era exatamente a minha primeira experiência como professor, e eu fui dar aula num lugar que o primeiro edifício dele era uma senzala no passado, pertencia a uma fazenda aqui da região. Eu não fiz pesquisa, eu não consegui encontrar registros sobre essa fazenda, né, mas o próprio prédio era uma senzala. E você tinha salas dentro desse edifício que supostamente ainda tinham as correntes. Nunca me mostraram, né? Mas os alunos adoravam falar que eles viam sombras no colégio. Então, assim, era um ambiente muito saudável, assim, por assim dizer. Energia boa. Poxa, vamos começar a sua profissão, né, dos sonhos com um ótimo começo, né? Triste. Então... E, além dessa questão do próprio prédio, a escola fica numa região meio barra pesada daqui. Então, juntou-se várias coisas, né, que, para quem é professor, né, ou para quem tem interesse, né, em ser, né, você começa já a montar o quebra-cabeça, né, porque grande parte de você ensinar algo para alguém é você saber de onde aquela pessoa vem. Né? E cada vez mais difícil caso essa pessoa tenha problemas no lugar onde mora, né, no lugar com a sua própria família, né, no ambiente em que estuda. Então, essa escola em específico já era super mal falada, né? Mas, né, a gente aqui, né, munido do Paulo Freire, né, saindo da faculdade, animadaço, né, a gente quer desafio. Eu descobri que eu não gosto de desafio. Então, amigo, tá na profissão errada. Não, definitivamente. Né, eu descobri que, assim, desafio é legal quando você consegue impor os limites, e não quando os limites começam a ser quebrados e começa a cair coisa nas suas costas, né? Então, grande parte dessas histórias vão ser nesse colégio em específico. Né? A primeira que eu tenho a contar é bem
simples, né? A molecada lá gostava bastante de esportes, né? E tinha um centro comunitário, né, que eu ficava feliz, né, todas as vezes que eles vinham falar comigo sobre esse centro, porque mostrava várias atividades legais. Eles tinham contato com leitura, eles tinham contato com esportes, né? E isso era muito interessante, era muito bom para aquela garotada, porque o próprio horário integral, que deveria suplementar com esse tipo de atividade, né, de fato, não rolava assim naquele colégio. Como eu disse, o horário integral era para cada escola decidir o que ia fazer, e naquele lugar não era bem assim. Eles decidiram que o horário integral seria para você dar aulas treinando as crianças para a provinha Brasil, eu acho, né, de alfabetização, né? E eu fui elencado para dar aula de matemática, né? Um estudante de história que nunca entendeu nem logaritmo. Isso que eu ia falar, só queria lembrar para vocês que o Miguel faz história, tá? E ele é da aula de matemática. Pessoas capacitadas. Exatamente. Eu tô rindo, mas é com todo respeito. O programa é tudo pra dar certo. E aí eu, beleza, né? Vamos aqui, né? Quão difícil é uma conta de dividir? Muito difícil. Mas vamos ensinar as crianças, né? Então, as aulas em si já eram complexas pra mim, né? Eu já sinto dificuldade em aprender matemática, né? Então, pra eu ensinar para os outros, era extremamente difícil. Então tinha que ser através de coisas lúdicas. A gente inventava histórias, joguinhos, mas nunca dava pra gente implementar aquilo porque o diretor estava em cima sempre, não, provinha Brasil, tem que saber, os alunos aqui que não conseguem escrever seus nomes, eles têm que saber dividir dividir com fração. Aí eu olhava pra cara dele, então, eu não sei dividir com fração, mas tudo bem. Mas, né, essa história da comunidade, eles praticavam bastante esporte. E aí a gente, às vezes, eles vinham, tio, aprendi a driblar o amiguinho com tal forma. Aí, pô, legal, então, aí às vezes a gente conseguia escapar pra quadra, né, e aí ele ia lá, mostrava, pô, legal, tio, vôlei, legal. Certo dia eu tava escrevendo no quadro, né, e aí o primeiro erro de professor básico, né, é que você nunca dá completamente as costas pro aluno, principalmente fundamental, porque o aluno de fundamental, ele só precisa de 1 segundo para causar uma guerra, né, e aí eu estava lá, né, no auge da minha ignorância, né, a falta de sapiência do professor, estou escrevendo números e pós-números e tal, e eu tô ouvindo o pessoal falando. E eu tô, beleza, estão conversando, seres humanos conversam. E de repente, um aluno meu, que eu vou dar um nome aqui, né, de Ramon, ele grita assim pra mim, ele era daqueles bem energéticos, né, que você fala, por favor, fique quieto, e ele não fica, e você fala de novo, por favor, fique quieto, e ele não fica de novo, e você fala, pelo amor de Deus! E ele não faz, aí você entende, tá bom, então faz qualquer coisa aí que a gente vai fazer o trabalho. E aí ele falou, tio Lucas. Aí eu, que foi, Ramon? Virei. Aprendi algo muito legal. Aí eu, o que você aprendeu, Ramon? Aí, Ramon estava acompanhado de Mateus. A sua dupla, né? A dupla, a tag team ali do inferno. E, bem, ele, aprendi algo no judô. Aí eu, olha, não acho legal que você mostre algo que você aprendeu no judô, né? Artes marciais, você não pode usar, né? A não ser em autodefesa. Ele, não, tio, se liga. E eu, antes de eu poder falar, não faça isso, meu grande aluno simplesmente deu um ipom no Mateuzinho. Pra quem não sabe, ele pegou um braço dele, jogou por cima das costas e Mateuzinho bateu com sua caixa torácica no chão de uma maneira tão audível quanto, sei lá, a bateria do Metallica. Pá! No chão. Naquele momento, meus amigos, eu não sabia. Eu estava há menos de 2 semanas no trabalho.
matei a criança. Sim, Estado de choque. eu olhei o Mateuzinho no chão, eu falei, serei demitido. Eu não recebi nem a primeira bolsa. Aquilo dali, gente, eu posso dizer que, assim, foi não ironicamente, o BAC que, assim, esclareceu tudo pra mim sobre escola pública e um professor, né? E, assim, o Mateuzinho levantou como se nada tivesse acontecido, né? Rindo, e eu deixei de suar, né? Mas isso é um pouco do retrato da escola, né? Para essas crianças, né? Que é muito mais do que um lugar onde você somente joga coisas, né? Você somente ensina, né? E é um lugar de sociabilidade, o quão importante é, mesmo que isso possa sacrificar a respiração do aluno. Ramon provou que a escola não é um lugar que você só joga coisas, você pode jogar pessoas também no chão. Mateuzinho nesse momento curado de asma. Pulmão 100% expectorado. A bronquite passou, tá ligado? Os broncos do menino abriram completamente. Abriu no murro. Compartilhando de histórias assim que contém contato físico e também esse mesmo projeto maravilhoso que todos tivemos a oportunidade de trabalhar. Giovana Almeida vai nos contar agora uma grande história. Pois é, gente, eu também fiz parte, né, desse projeto do horário integral lá, né, no nosso querido município de Nova Iguaçu. Não era na mesma escola que o Miguel, era em outra escola que é ali mais pra perto da faculdade. Também não vou dizer o nome por motivos de, né? Mas assim, né, como eu também foi a primeira vez que eu fui dar aula, então vocês imaginem, é bom que já começa no trauma, né? Depois daquilo dali, qualquer coisa é tranquilo. Nada pra mim é dificuldade. E também trabalhava com alunos do ensino fundamental, só que ao invés do Miguel eu ensinava português. Hoje em dia eu me pergunto como eu ensinar português, que eu erro umas coisas assim que eu falo, não é possível que eu seja alfabetizada. Mas tudo muito tranquilo. Me mandaram alfabetizar outras pessoas. Tá. Aí como eu tava dando um dia lá, eram poucos alunos, graças a Deus, né? Porque eram, sei lá, 10 alunos que tinham energia de 50. Então já começava por aí, porque criança, olha, professora de ensino básico tinha que ganhar muito, gente. Ô profissãozinha que tem que ter, olha, parabéns. Meus parabéns. Aquela professora das casinhas. Das casinhas. Não, cara, a galera da pedagogia eles são elevadíssimos num nível assim intelectual e social muito grande. Beijo pra galera da pedagogia. Espiritual, eu diria. Que olha... Enfim, tava ali, né? Tinha passado um exercício pro pessoal. Nesse dia eu tava só com meninas na sala, porque os meninos, eles tinham ido, se não me engano, jogar futebol. Foi um dia de recreação. Começa aí legal, né? Essa parte aí do machismo. Enfim... Mas eles levaram pra jogar futebol, as meninas não quiseram, e aí eu fiquei com elas na sala, passando um exercício, que era coisa simples. Até aí tudo normal, estava ali corrigindo o exercício. O professor, além dele não poder virar as costas pro quadro, quando ele vai corrigir o exercício na mesa, ele tem que, não sei, ter 50 mil olhos ali, porque se você abaixa a cabeça para corrigir um exercício, um aluno se matou na sua frente. Então é um negócio complicado. E nesse dia foi mais ou menos isso. Eu tava ali corrigindo o exercício, tava conversando com um aluno do meu lado, e do nada eu comecei a ouvir vozes mais acaloradas. Não deu tempo, juro, não deu tempo de eu falar nada. Não deu tempo de eu olhar direito. Quando eu levantei a cara, as alunas estavam se atracando. Assim, papo de mão no cabelo, negócio. Eu olhei, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Sabe o famoso que rolou? Era eu. Eu olhei assim, aí eu fiquei, que é isso? E aí fui eu, né? No auge dos meus 1,60 m. Tinha aluna que era do meu tamanho. Separar a briga das alunas. Coisa normal também na vida de um professor. Não ensino a gente isso na licenciatura, mas deveria ensinar artes marciais. Porque é cada coisa que a gente tem que ensinar, né? É complicado. E aí fui eu. No meio, quando eu fui lá, eu levei um puxão de cabelo ali no meio do negócio também. Sem querer, entendeu? Ou seja, além levei um puxão de cabelo, fui tentar separar as alunas, não queria se desgrudar, eu já tava tipo, meu Deus, vão se matar aqui, vão arrancar o cabelo uma da outra, a mãe vai vir aqui brigar comigo na escola, vai rolar barraco, vou levar porrada. Eu tava assim, consegui separar as alunas, mandei pra direção, quase que pra diretora, tipo assim, agora o BO é teu, amiga, resolve aí. Que eu já levei uma puxada num cabelo aqui que valeu. Nunca levei uma puxada de cabelo na minha vida. Em barraco. Nunca levei na minha vida. E foi nesse dia que eu levei uma puxada de cabelo em barraco.
Nunca entrei no Descobri barraco o na minha conceito vida. de apanhar de graça. A licenciatura ela me iniciou nisso também. Eu também fui Exatamente. separar Não? uma briga uma vez e Ela levei me- um soco na barriga. Então, assim... Então, aí, já pode É nesse colocar no nível, é Lattes muito bom. que Ah, rapidinho. sabe separar a briga de A agressão Rapidinho, física. Todo mundo aqui já apanhou de aluno aqui, porque já somos 3 aqui até o momento. Eu já tomei, eu entrei Ah, no meio de sim, 2 e não. tomei. É. Não. Miguel, eu não só apanhei, como eu tomei mordida. Mas isso é pra depois. O menino foi bater no outro, aí eu fui separar. Nisso que eu fui pra separar, o outro saiu da frente do menino. Aí quem levou o soco fui eu. Foi assim. Você vê que a pessoa não tem experiência de separar a briga quando ela bota o corpo na frente. Exatamente. Rápido. Aí o menino só ficou assim. Tipo, Tipo, pelo amor de Vai Deus, tirar bate na proveito. vida. Sim, a Eu menina depois ficou assim, acabei com a assustada, minha sabe? vida, vou ser Falei. preso, tá ligado? não tem problema não. Tem problema não. Falei, tá ok. Tá ok. Já Tia vai tamo chorar aqui. ali no cantinho, só um instantinho. Foi Apanhar nesse eu nunca sentido apanhei, também, não. eu No levei um máximo puxão. já, tipo, acertaram uma borracha em mim. Aquela coisa de tacar coisa nos outros, tá ligado? Aí uma vez ela pegou uma borracha na minha cara. Mas não foi nada demais. Eu botei um terror na hora lá e eles ficaram quietos. Quem tacou a borracha em mim? Não, nesse caso também, assim, a menina ficou assustada. Ela ficou tipo, meu Deus, nossa, puxei o cabelo da tia, né? Aí eu só olhei e falei, tá tudo bem, minha filha, tudo em casa. Aí, enfim, né, levei lá pra direção, elas resolveram lá. Até hoje eu não sei qual é o motivo do barraco, começou do nada, um xingamento lá, não consegui entender. Normalmente não tem motivo. Não tem, é uma coisa meio gratuita, aí começa um barraco, aí eu falei, gente... Foi assim, acho que foi o primeiro ano meu lá no horário integral, primeiro ano na licenciatura, eu acho que eu repensei muito os caminhos que eu tava levando assim na vida. Até hoje eu repenso, mas tudo bem, já tô formada mesmo, vambora. Não tem nada aí pra fazer. Eu já tô aqui mesmo, é isso. Pô, aproveitando aí então, já que o tema tá em luta, não vai ter a ver com separar a briga de aluno e tal, nem é uma coisa específica da sala de aula. Mas eu já comecei também com experiências maravilhosas, né? Porque quando eu me inscrevi nesse mesmo projeto, né, eu fui até a Secretaria de Educação e tudo mais para conseguir ser alocado em uma escola. E aí me deram um papel me dizendo em qual escola eu ia ficar. E aí, né, evidentemente, o que eu fiz? Saí andando da Secretaria de Educação e fui até a escola. Cheguei na escola com um papel lá, me apresentei. A coordenadora não estava naquele momento, porque ela tinha tido um compromisso na própria Secretaria de Educação. E aí me deixaram lá acompanhando as outras pessoas que já estavam trabalhando no projeto. Eu trabalhei o dia inteiro na escola, fui liberado, fui pra faculdade e no dia seguinte vamos trabalhar o segundo dia. Quando eu cheguei no dia seguinte, né, fui recebido já de pé ali na porta pela coordenadora. E ela chegou e disse pra mim, poxa, olha só, você tem que dar uma voltada lá na Secretaria de Educação, porque a gente já tá no número de estagiários máximo. Então, assim, não vai ter como você ficar aqui, eu não tenho nem como abrir isso, porque a escola não tem direito a mais um estagiário. Isso, eu tinha ido pelo segundo dia trabalho. Voltei na Secretaria de Educação. Evidentemente, todas as vagas de colégio mais próximos já tinham sido perdidas, porque as pessoas tinham preenchido. E aí eu fui parar no colégio, ali depois da faculdade até. E aí quando eu cheguei lá, né, eu cheguei e tal, achei tranquilo chegar, entrei e fui conversar com as coordenadoras lá que participavam do projeto. E aí a coordenadora sentou pra mim e falou assim, pô, e o que você faz de diferente? Ah, não acredito que tu falou isso. Já tô pensando aqui o que tu falou, mano. Aí eu pensei assim, pô, o que eu faço de diferente? Porque eu fiquei me perguntando, tá, eu sabia quais eram as modalidades que o pessoal trabalhava. Jogos, matemática, português. Cara, o que eu faço de diferente? Aí eu refleti, pensei assim, falei, pô, eu dou aula de karatê. E foi tipo a primeira coisa que eu falei, porque eu não consegui pensar muito rápido, assim. Eu só soltei essa. Assim, quando eu soltei, ela não deu tempo nem mais de falar. A segunda coisa que eu sabia fazer, ela falou, é isso. Então faz o seguinte, olha só. Você deixa seu documento aqui. Você pode ir pra casa, que se tem nada pra fazer hoje aqui. E amanhã você já começa a trabalhar. Você vai, vou chegar aqui. Assim eu entrei pra ter experiência de sala de aula e continuei fazendo algo que eu já fazia. Então eu não tive contato nenhum com a sala de aula, basicamente, dentro do projeto, porque eu ficava na quadra ou em salas vazias
dando aula de karatê para as crianças, com um cuidado monstruoso, porque as crianças, obviamente, tudo que elas queriam era poder socar o amiguinho na aula. Obviamente. E se elas socassem o amiguinho na aula e o amiguinho se machucasse, ia sobrar pro professor. Então eu passei 1 ano e meio na escola fazendo isso. Até onde eu me lembro, ninguém se socou. Não a ponto de machucar, é claro. Mas assim, foi uma experiência não tão agradável assim, pensando por esse lado. Apesar de ter trabalhado com pessoas bem legais e tudo mais. Eu não consegui ter experiência basicamente nenhuma dentro da sala de aula, que era a intenção do estágio, além de ganhar a bolsa, claro, que era a parte mais importante. A segunda parte era a parte da experiência. A única experiência de sala de aula que eu tive foi a mais fantástica possível, que foi quando acabou um ano, entrou o outro, e uma das professoras sofreu um assalto, ficou com trauma, se deu conta de que ela não tinha condições de continuar trabalhando naquele momento. Então ela ficou sem ir à escola. O ano já tinha começado, então a escola não tinha como substituir a professora tão facilmente. E qual é a saída? Quando você tem estagiários que estão focados num projeto e o projeto ainda não começou e as aulas já voltaram e os estagiários estão recebendo bolsa? Exatamente, coloca eles para ficar na turma de 1 às 5. Olha só que legal, que ideia, pô, excelente. Né? Você paga eles para trabalhar 3 horas, 4 horas, de função. Eles trabalham durante 5 horas, saem da escola 5 e 10 para assistir aula às 6 horas da noite. É assim, foram experiências simplesmente fantásticas. Mas acho que a grande história, o ponto alto de toda essa trajetória é que um dia, eu não trabalhava todos os dias, né? Um dia eu fiquei sabendo que um aluno, ele estava jogando futebol e quando ele ia fazer um gol, ele errou a bola e chutou a trave. Nossa. E aí ele quebrou o dedo de um dos pés dele, né? E até aí, tipo, beleza, acontece, acidente e tal. A escola botou uma regra lá de que os alunos não poderiam mais jogar sem estarem, tipo, calçados, devidamente calçados, né? Isso gerou uma série de problemas lá, porque os alunos nunca iam calçados com sapato. Alguns porque não tinham, né, sapato. Sim, verdade. Na verdade, a sua grande maioria porque não tinham. Outros porque tinham um sapato, e aquele era o sapato de sair, e ele não ia usar para jogar bola e ficar chutando bola até estragar o sapato. O mais curioso de tudo é que um dia eu estava lá e fui para a quadra com os alunos, né, naquele dia. Estava tendo o pessoal estava jogando futebol. E aí o Pedro novamente, né, nosso querido aluno, resolveu que ele ia fazer mais um gol chutando bem forte. Só que dessa vez ele não chutou a trave, ele chutou o pé do outro coleguinha. E aí ele quebrou o mesmo dedo do outro pé. 1 mês depois. Ele não queria ficar sozinho. Ele não queria ficar sozinho. E aí foi aquele... Eu estava lá nesse dia, né? Aquele desespero, porque dessa vez tinha sido um pouco pior. Um pouquinho mais grave e tal. O dedo dele estava bem torto. A gente teve que levar... Eu fui com o Pedro até a casa dele andando, né? Eu fui carregando ele assim, tipo, no ombro. O Pedro tinha 15 anos. E aí eu fui levando ele. A mãe brigou com ele e tudo mais. Foi uma confusão danada e tal. Eu só não acompanhei ele, porque o diretor acabou tendo que levar ele pra UPA. Pra UPA não, levou ele pra posse. Porque a mãe não tinha como levar, não tinha carro, ia ter que pegar de ônibus, e aí o diretor resolveu levar de carro. E obviamente ele quebrou o pé de novo, porque tinham se passado alguns meses já do que tinha rolado com o outro pé dele. E aí o pessoal foi afrouxando na questão da regra do tênis. E aí nesse dia ele foi lá e quebrou o pé de novo. Então, saindo um pouco dessa temática de artes marciais, né, que a gente entrou aqui, eu tenho uma história um pouco diferente, né? Por um acaso, ou não tão por acaso assim, eu também era estagiário desse mesmo projeto que o pessoal estava falando, só que numa outra escola. Né? E aí é aquilo, né? Quando você é professor e você lida com alunos, principalmente de Fundamental 1, você acaba às vezes sendo também o psicólogo, né? Você acaba sendo muitas vezes o que o pai e mãe não é em casa, não porque você quer, mas porque a circunstância, né, te leva a ter que agir dessa forma. Ou às vezes o aluno ele simplesmente vem pra cima de você e ele meio que te obriga a que você tome essa postura, né, e tente ali se virar. O horário de aula que eu trabalhava, né, pegava o horário de almoço de alguns alunos. E a gente tinha esse processo de levá-los para almoçar. Aí um belo dia, depois de levar eles para almoçar, a gente estava voltando com os alunos para casa.
E aí um jovem aluno, que não vou revelar o nome, chegou pra mim e falou: tio, eu posso ir ao banheiro? E eu, tipo, ao banheiro, vai lá no banheiro. E aí ele foi ao banheiro. E aí eu fiquei esperando, né, do lado de fora. Os outros estagiários levaram o restante das crianças e eu falei: não, estou aqui esperando o fulano. E aí o fulano demorou um pouco. Eu falei: bom, o fulano está fazendo, né, o famoso número 2. Porque o tempo que ele está demorando, né, não é normal. E aí aguardei um pouco, até aí tudo bem, né, pessoas fazem isso, é normal. E aí o aluno veio, né, pra mim: e aí, tio? Eu falei: e aí, cara, vamos lá, vamos pra sala. Aí ele foi, bebeu um gole d'água no bebedouro, criança feliz, aquela cena bonita. E aí ele passou correndo por mim. Quando ele passou correndo por mim, subiu aquele aroma, sabe? Aquela coisa assim, aquele cheiro de flores do campo. Mortas. E aí eu, poxa, estranho. Não era pra seguir, aí eu, né? fulano, vem cá. Aí eu, fulano, vem cá. Aí ele voltou, eu falei: cara, tudo bem aí? Tu não pisou em nada aí dentro lá no banheiro, não? Aí ele olhou a sola do sapato: não, tio. Falei: cara, chega perto aqui. Aí quando ele chegou perto, assim, sabe, foi aquela coisa. Aí eu falei: fulano, depois que você acabou de fazer o que você teve que fazer, você se limpou, né? Você realizou sua higiene de maneira devida? E ele me olhou, e assim, com aquela sinceridade, aquela leveza que só uma criança pode te transmitir. Ele falou: eu não, tio, não tinha papel. E então, e correu pra dentro da sala de novo. E aí eu tive que tirar o aluno de dentro da sala, né? E falar: não, meu filho, vem cá que a gente tem que procurar um papel pra você se limpar. Só que aí, quem trabalhou em escola pública sabe que fora do universo da sala dos professores, né, um dos recursos mais escassos em escolas é o papel higiênico. Eu não sei porquê, mas é incrível como você não consegue achar quando você precisa. É tipo o cálice. Exatamente, é um santo graal dentro das escolas, porque só os eleitos têm acesso. E aí, enfim, eu rodei a escola, eu fui na inspetoria, fui na coordenação, fui na direção, ninguém tinha. Pediram pra eu ir falar com a tia da faxina, pra ver se a tia da faxina tinha. E aí a tia da faxina também não tinha. E aí, porventura, eu lembrei que na mala do meu carro tinha um rolo de papel. E aí eu tive que ir na minha mochila, pegar a chave do carro, ir no estacionamento da escola e o aluno esperando, né, sujo. E eu tive que fazer todo esse processo pra, enfim, pegar o papel higiênico e falar: meu filho, vai lá e se limpa, por favor. Por favor. Realize sua higiene, né? Cara, lá na escola eu nem tinha com medo de meterem essa, que a gente tinha acesso à sala de vídeo. E como toda escola com problemas de estrutura, assim, né? Tipo, apesar da escola não ser pequena, não tinha exatamente tudo, tipo, no lugar, né? Aí quando você abria a sala de vídeo, tinha uma montanha de papel higiênico, tá ligado? No canto da sala. Era um paredão de papel higiênico que eles tinham lá. Lá na escola não costumava faltar, assim, de não conseguir achar, porque a gente sabia que tinha lá. Seguindo essa linha um pouco do que o Anderson falou, de material e de coisas que acontecem na escola nesse sentido, lá na minha escola aconteciam alguns eventos. Esses eventos que toda escola tem, que é de festa junina, de bailinho de carnaval às vezes, festinha de Natal, essas coisas. E um dos eventos que aconteceram que mais ficaram marcados pra mim foi o da festa junina, que foi exatamente na escola que eu trabalhava no horário integral. Já que todo mundo tá falando de horário integral, eu vou acabar falando aqui também. Mas o que acontece? O estagiário nessas escolas, ele serve pra tapar buraco, vamos dizer a verdade, né? E comigo não ia ser diferente. Eu servi pra tapar buraco naquela festa junina. Primeiro que a festa foi num sábado, se eu não me engano. Então, a gente não trabalha no sábado, obviamente. Mas eu fui pro sábado e aí me deram uma folga no outro dia da semana. Aconteceu um esquema meio assim. Mas aí eu fui no sábado pra escola pra trabalhar na festa junina. Então fui eu, humildemente, botei minha calça jeans, botei minha camisa xadrez e fui pra escola. Não sabia o que eu ia fazer, não sabia que eu ia ajudar, mas eu sabia que eu tinha que estar lá porque era pouca gente pra dar conta da situação. E aí chegando lá, as coisas estavam começando a ser montadas, eu ajudei a montar algumas paradas, etc. E depois que eu ajudei a montar algumas coisas, a minha diretora chegou pra mim e falou: Pedro, a gente tá sem professor lá na boca do palhaço. Que é uma daquelas brincadeiras que você tem que tacar a bolinha dentro da boca do palhaço e aí se você acertar você ganha um prêmio, né? E aí, Pedro, a gente tá sem professor lá na boca do palhaço
você vai ficar lá na boca do palhaço e tal. Mas é bem simples, é só quando o aluno chegar lá e perguntar, você explica que ele vai ter 3 chances pra acertar a boca do palhaço e ele tem que acertar lá dentro da boca, entendeu? Eu falei, tá, beleza, bagulho, porra, trabalho super fácil, né? E aí fui eu, humildemente, fui lá pra boca do palhaço, peguei 3 bolinhas daquelas de piscina de bolinha que tinha lá também, na escola pros alunos brincarem, e tava lá na boca do palhaço. Cara, o maior problema foi o quê? Todo aluno, exatamente todo o aluno que chegava lá, eu tinha que explicar tudo de novo como que era a porcaria da brincadeira. Então o aluno chegava, tio, como é que brinca disso aí? Então é o seguinte, olha só, você vai ter 3 chances e tem essa boca do palhaço aqui. Você tem que acertar aqui a boca do palhaço pelo menos uma vez pra você ganhar a brincadeira. Tá bom, tio, eu tenho 3 chances. Você tem 3 chances para acertar a boca do palhaço. Se você acertar, você ganha a brincadeira. Mas o meu pai pode jogar pra mim? Eu, não, a graça é você jogar pra você ganhar o brinquedo. E meu irmão pode jogar pra mim? Não, a graça é você jogar, né? Porque aí você vai se divertir. Aí chega o irmão da criança. Ô tio, eu não entendi não. E aí, cara, você imagina isso? Você explicando 500 vezes pra 500, pra 600, pra 1000 alunos diferentes. Você tinha que explicar a merda da boca do palhaço. E eu não aguentava mais. Eu juro pra vocês, o meu limite foi 2 horas ali naquele brinquedo. Mas nessas 2 horas eu devo ter repetido umas 2000 vezes como é que era a explicação da brincadeira. E aí, eu humildemente olhei pro lado e eu vi que tava acontecendo uma confusão numa barraquinha lá do lado da minha. Eu pensei, cara, que barraquinha que deve ser aquela ali? Então eu cheguei pra outra estagiária que tava lá junto comigo, falei, pô, fica aqui no meu lugar, que eu vou ter que... O Anderson tá rindo porque ele lembrou que... Falei, fulano... Ah, não! Ela mesma. Mas ok, vai lá. E aí eu virei pra ela e falei, fulano, fica aqui pra mim que eu vou ali ver o que tá acontecendo, não sei o que. Eu falei que ia beber água, sei lá o que eu falei. Eu falei, fica aqui pra mim. Aí a fulana veio, ficou no meu lugar, eu saí da boca do palhaço e fui lá ver com os professores pra tentar resolver a situação que tava acontecendo. E aí cheguei lá, e aí, mas o que tá acontecendo, não sei o que. Ele, não, Pedro, porque aqui vai ter o churrasco, só que eu não sei fazer churrasco, não sei quem não sabe fazer churrasco, não sei quem não sabe fazer churrasco, eu não sei o que fazer, vou ter que fazer o churrasco aqui. Cara, eu não aguentava mais a boca do palhaço, você não tá entendendo? Eu nunca fiz churrasco na minha vida. Aí eu falei, velho, não vou perder essa oportunidade, eu prefiro ficar aqui, nesse calor infernal, cheio de carvão, cheio de brasa, mas eu vou estar comendo uma carninha e eu vou estar tentando fazer alguma coisa aqui. Vou sair da boca do palhaço. Então eu virei e falei, não, eu sei fazer churrasco. E aí a gente começa, né? Aí eu fui, aí, o Pedro sabe, que bom, não sei o que, vamos lá, Pedro. Primeiro desafio do churrasqueiro, qual que é? Fala pra mim. Acendeu o fogo. Acendeu o fogo, exatamente. Obviamente. E aí você imagina, se a pessoa não sabe nem assar a carne, ela obviamente não sabe acender o fogo. Mas eu, por glória e pela bendita vontade de Deus, tinha acesso à internet no meu celular naquele momento, fui no YouTube, fui no banheiro, fui no YouTube, primeiro vídeo, como acender churrasqueira rápido. E aí tinha o primeiro problema, que você precisava de papel higiênico. Que não tem nas escolas. Começou bem. Nas escolas. Mas eu, marotamente, sabia de algumas maracutais ali da escola, não sei o que, consegui achar um pedacinho de papel higiênico, botei lá, segunda coisa que você precisava, álcool. Eu falei, pô, álcool vai ser meio complicado, mas eu fui lá na tia da limpeza, eu falei, pô, que precisava limpar o chão, que não sei o que o aluno tinha vomitado, alguma coisa parecida. Eu consegui arranjar o álcool. Molhei papelzinho com álcool, botei lá, pum, veio aquele do fogo, né? Consegui acender a bendita da churrasqueira, o carvão pegou. Enfim, no final, era uma churrasqueira do tamanho do meu notebook, muito pequena, era uma parada minúscula, e eu tinha que fazer churrasco pra muita gente que ficou na fila, cara. O maior problema dessa barraca foi que ficava papo de 100 pessoas na fila, e eu ali com aquela merda daquela cafta tentando fritar na churrasqueira, que só cabia 4 de uma vez, 100 pessoas na fila. O resultado foi que todo mundo ficou puto comigo, foi reclamar com a diretora, falou que o churrasqueiro não sabia fazer o churrasco, mas eu tava fazendo o que podia fazer, pô, eu tinha que fazer aquilo naquele momento. E foi uma confusão danada, mas eu consegui servir o churrasco pra maioria das pessoas que estavam ali presentes. Mas isso é pra vocês verem como que estagiário serve pra tudo, menos pra dar aula. Assim, tudo bem que a gente tá falando aqui de histórias dentro da sala de aula, mas assim, primeiramente o professor, por mais ruim que esteja a situação dele, tem que agradecer por ter um emprego. Exato. É verdade. Exatamente. Diante da situação do país. Assim, tá na chuva, vai ter que estar se molhando.
E assim, o estudante, né, que trabalha com educação, ele começa, durante a sua vida ali na universidade, a fazer diversos processos seletivos. E assim, todos nós fizemos alguns. Eu sou especialista em fazer processo seletivo e não passar, né? Já fiz vários, não passei nenhum. Mas tem um especificamente que ficou marcado no meu coração, que foi um processo seletivo que eu fiz para uma escola relativamente grande. E a escola ficava em uma outra cidade, né? No caso, ficava no município do Rio, não fica aqui onde a gente mora. Só que assim, é um município que é bem afastado da Baixada Fluminense. Zona Oeste, né? Então... É Zona Oeste. Zona Oeste. Então, eu tinha que pegar 2 trens. Tinha que fazer baldeação e tal. E o processo seletivo, a primeira fase foi 4 horas da tarde de um sábado. Então já começa assim... Já começa a história bem. O querido Luiz Felipe estava junto comigo também. Eu fui fazer o processo seletivo. Sim, também não passei. Fomos lá. Fomos lá, fizemos a prova. Passamos na primeira fase. Mas a questão dessa primeira fase foi a volta. Porque isso já era mais ou menos 5:30 da tarde, 6 horas. E esse dia tinha jogo do Flamengo no Maracanã. Então, assim, isso a gente saindo lá de Campo Grande. Pegou um trem lotado de flamenguista. Inclusive o Luiz O Felipe trio é da flamenguista manutenção. doente. E assim, mas o trem lotado. E as pessoas foram gritando hinos, músicas de torcida, do lugar onde a gente tava até o lugar que a gente tinha que fazer baldeação. Então, assim, já foi uma experiência incrível a primeira fase. Tudo bem, recebemos o e-mail e passamos pra segunda fase. Você esqueceu da parte de que o trem tava em manutenção nesse dia. Então, só lá na estação a gente ficou meia hora parado. Menino, foi tanta coisa que meu cérebro até apagou um pedaço. Pra não ficar tão chateada com essa situação. Aí passamos pra segunda fase. Só que isso, gente, também tem o contexto de que era final do ano. Tipo assim, a primeira fase foi em outubro. Demoraram pra caramba pra dar o resultado. Aí foram dar o resultado, tipo assim, início de dezembro. Aí a segunda fase do processo seletivo era 23 de dezembro. Tipo assim, a véspera da véspera do Natal. E aí a gente teve que pegar esse mesmo trem, fazer a mesma baldeação, 23 de dezembro, as ruas já meio, né, indo esvaziando, já aquela coisa. Chegamos lá, era prova de aula, né, nos preparamos, os 2 preocupados, era uma grande chance de nossas vidas. E aí você já chega na sala de aula, né, os outros candidatos, você já olha pro cara, tu fala... É esse que vai passar. Até porque ele literalmente conhece 8 professores que passaram ali só naquele corredor, naquele momento. Exatamente. É o grande modelo de professor que o querido Álvaro do Nascimento fala, que é o modelo Duda de professor. Que é aquele professor descolado, maravilhoso, que já chega cheio de projetos, que mora na Zona Sul, que, entendeu? Que é desconstruidão. Estudou na escola. Que vai pra escola de motocicleta, que é vegano, entendeu? É o modelo Duda de sala de aula. E tu fala, meu Deus do céu, vim da Baixada Fluminense, Universidade Federal Rural, Universidade de Trabalhador, tu já chega lá o quê? Suado do trem, tu já fala, já fica preocupado. Tu olha, a pessoa tá mega relaxada, batendo papo com os professores da rede, o coordenador... Super amigo de você. Você só pensando na sobrevivência, tá ligado? Ai. Tu fica falando... Não, e fora a experiência dos outros caras. Tipo assim... Não, já dei aula em tal curso. Já dei aula em tal curso, tal escola. E tu fica assim... Tô no 6º período. Esse é o detalhe. A vaga, ela era uma vaga, entre aspas, de estágio. Mas também incluía pessoas formadas. As pessoas formadas também poderiam fazer. Então tinham ali de galera que tava que nem a gente, tipo, 7º, 8º período, até mais. E tinha a galera que tava recém-formada e tinha os caras que eram, tipo, mestre. Então assim, né, vocês imaginam. Aí fizemos a prova de aula, o professor que tava me avaliando falou que minha prova foi maravilhosa. Que vi os alunos tirando dúvidas comigo. Que foi maravilhoso, que amor, que é isso, não, vamos entrar em contato com você, não sei o quê. Vocês receberam resposta? Porque eu tô esperando a resposta até hoje. Até hoje. Chegou um e-mail pra falar assim, eu sou safada, sem vergonha. Você não passou, ridícula, tua aula ridícula.
Mas não, nem isso. Você passou o e-mail correto pra eles? Você passou o e-mail correto? Sim, porque a gente foi chamado pra segunda fase. Passei, isso não aconteceu só uma vez. Já aconteceu não. comigo também. Já aconteceu várias vezes. Cara, eu já passei por isso também, cara. Já passei. É muito frustrante, sério. Escolas, não façam isso com os professores. Pelo menos mandem um e-mail. Não precisa Não, contratar, tu é um gente. merda. Mas é só falar assim, horrível, uma bosta. Não gostei. Mas... Não aconselho. Se falar que eu sou um merda, a psicóloga chora. Manda um e-mail igual o Arnaldo Sacomani. Fala, pô, cara, tu é muito talentoso, tu é muito inteligente, tu é simpático, tu faz um puta trabalho. Gostei muito mesmo, cara, mas hoje meu voto é não. Então é isso, tá ligado? Exatamente. A gente quer isso, a gente quer ouvir isso. Entendeu? Vai dar não, O compadre. que mata é o silêncio, sabe? É isso, grandes experiências de vida. Comigo foi basicamente a mesma coisa, tipo, eu lembro que eu tava um dia em casa à noite, assim, jogando super à toa, e aí um amigo, cara, me mandaram uma mensagem aqui falando que estão precisando de um professor de história num colégio aí em São João de Meriti, que não sei o que, o colégio e tal. Eu falei, pô, colégio aí, mané. Caralho. Agora vai. Não, manda mensagem pro cara aí que não sei o que. Eu falei, não, já é. Aí peguei, mandei mensagem pro cara. Não, eu fiquei sabendo que tá tendo uma vaga aí, fui indicado pelo fulano de tal. Aí o cara me ligou, o cara assim, não respondeu a mensagem, ele me ligou. Aí eu atendi, aí ele, pô, esse aqui é o fulano de tal, sou coordenador de ensino do colégio, que não sei o que. Cara, é o seguinte, o professor deixou a gente na mão, estamos sem professor de história, e não sei o que, as aulas começam na semana que vem, eu preciso que você assuma pra mim uma turma de ensino médio, cara. Na moral, eu falei, pô, cara, olha só, eu não tenho experiência, aí eu expliquei, né, eu tô concluindo, que não sei o que. Aí ele, não, mas olha só, é turma de ensino médio, cara. É turma de ensino médio, tu vai aguentar? Tu tem que ter peito. Tem que ter peito. E, gente, o cara tava nesse tom falando comigo no telefone. E eu não, cara, eu encaro o desafio, que não sei o que, você é óbvio, né? Mas não vai dar não, cara, quero emprego não, desculpa, desisti. Vambora. Não, cara, E o pra cara, gente não, só ó, vou te indicar. De dar aula pra uma turma de ensino médio, cara. outra Isso é parada. muita coisa pra quem tá estudando ainda. Aí ele, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar o teu nome lá, mas, pô, amanhã eles vão te chamar pra entrevista amanhã ou depois, mas, ó, tu não faz feio, tu chega lá, pô, com presença, postura, você tem que ter peito e, pô, me ajuda nisso aí que eu tô precisando de ajuda, cara. Você é o cara que vai me ajudar. Eu falei, caraca, ele está precisando de mim. No final dessa história, o teu coordenador ia ser coach. Eu falei, caraca, o cara está precisando de mim, velho, então vambora. Você ia vender Rinode pra ele. E aí marcaram a entrevista e fui eu na entrevista, né? Cheguei lá, aí eu fui falar com um outro coordenador, que aí já era o coordenador geral da escola, o que me ligou não tava lá, né? Parece que tem uma coisa, os coordenadores nunca estão lá, né? Quando a gente precisa deles. Mas aí o cara não tava lá, eu falei só com o coordenador geral e com a diretora da escola. Papo vai, papo vem, o cara me falou, não, porque nós somos uma escola diferenciada, todas são, né? Nós somos uma escola diferenciada e que não sei o que. E aí expôs vários projetos que a gente faz assim, a gente faz assado. E eu, né? Por que não? Porque dá pra fazer assim, dá pra fazer assado. Na escola que eu fiz parte do projeto, a gente trabalhava assim, dá pra gente fazer tal coisa e tal. E aí aquele papo super produtivo, o cara super envolvido ali, né, naquela conversa. Aí chamou a diretora ficou empolgada, anotaram minha disponibilidade de horário. E aí no final da entrevista, pra mim, assim, né, o que foi a primeira cereja do bolo foi que a diretora, mas Anderson, você pode ter certeza que a gente vai entrar em contato com você sim, porque nós vamos fechar grandes negócios ainda. Eu falei, caraca, conseguiu o emprego, né? É isso. Vai vender Natura. É isso. Aí ela foi embora, que eu tenho um compromisso, que não sei o que, ela foi embora. Voltei a ficar só com o coordenador. E aí o cara, não, eu vou te conduzir ali até o portão, que não sei o que. A gente foi andando, né, pra sair, já tinha terminado a entrevista. E aí quando chegou no portão da escola, o cara veio num tom todo, tipo, né, de cochichando, né, que ele, tipo assim, cai entre nós. E ele, cara, olha só, vou te falar, eu gostei muito de você. Eu achei que a gente pensa muito parecido em vários quesitos, né? Eu acho que a gente tá bem alinhado e eu acho que você, assim, é a pessoa perfeita pra gente tocar os projetos que a gente tá desenvolvendo aqui na escola, né? Eu não costumo fazer isso não, mas ele falou o nome da diretora, né? Quando a fulana vier me perguntar a minha opinião,
eu vou botar uma pressão aqui pra ela te contratar porque eu quero trabalhar contigo, eu quero você na minha equipe. Então, fica aguardando aí que a gente vai entrar em contato com você. E não se preocupa, porque a gente aqui sempre dá retorno aos professores, sendo eles contratados ou não. Então, ainda que seja pra te dar uma resposta negativa, a gente vai entrar em contato. Mas fica tranquilo que eu vou botar uma pressão pra trazer você pra trabalhar aqui. Falei, caraca, estou contratado. Saí do negócio radiante, liguei pra minha mãe, falei, caraca, mãe... Passou videogame novo no cartão. Pô, consegui, ia lá, que bom, meu filho, que não sei o que. Então, gente, sigo esperando... E conta aí pra mim, quantos anos você tá aí, Anderson, na escola? Cara, isso aí, essa entrevista, cara, eu acho que ela foi no começo... Foi começo de 2018... Foi 2018. E aí completou quantos anos dando aula já? Né? 0. Eu tô até agora esperando a resposta do cara. Ele até hoje não me respondeu. E o que eu fico, eu fico mais chateado é porque, assim, o cara, ele falava dos projetos da escola e ele pedia ideias. Não, mas o que você tem a dizer? O que você pode falar sobre isso? E aí, tipo, eu dei ideias. Provavelmente usaram essas suas ideias. Dá pra pegar essa ideia, dá pra gente fazer assim, o cara anota. Então, assim... Às vezes não tem como provar que foi isso que aconteceu, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas você vê que às vezes o cara até usa ideias suas, entendeu? Num negócio que você nem foi contratado. Então, assim, é muito bizarro, cara. São esses tipos de situações que a gente passa que, agora, assim, mas é engraçado, mas na hora ali, irmão, coisa te muito deixa séria, super cara. desapontado e às vezes você questiona, né? Por que você tá seguindo esse caminho, porque não parece que ninguém valoriza, irmão. Essa galerinha chata, né? Poxa. Sim, no fim do dia nós somos a galerinha chata da internet. Mas como é que um professor... Galerinha chata que é basicamente um palestrante na sala de aula vai substituir um apresentador? Não tem como. O cara tem o Poxa, carisma, como, né? Imagina. O apresentador, ele tem o carisma, ele é o comunicador. Aí, quando tu vê o Twitter do... O professor é tudo chato, tá ligado? Irmão, com edição e corte na hora certa, meu irmão, né, não? Eu consigo virar o Chacrinha. Irmão, pelo amor de Deus. Quero ver você falar de boaça enquanto o Mateuzinho tá jogando o pro lado da sala, a cadeira voando, aluno fugindo, aí quero ver você falando, não, porque isso aqui... pelo amor de Deus. E aí a gente leva música, filme, série, televisão, PowerPoint, tudo, televisão da minha própria casa. Nossa, sim. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Tudo. Mais de uma vez, inclusive. Mais de uma vez. E a gente é chato, né? Entendeu? A galera que não entende nada, né? Quando você tenta agradar a criança, que você vai passar dever... Aí você bota no quadro lá que você... tio! Dever? Vai passar dever de novo? Não, gente, vamos fazer, tem que estudar. Aí tu vai pra casa pensando assim, pô, realmente, né, cara? Eu tô 4 dias já passando dever direto. Amanhã eu vou planejar uma aula, vou fazer uma brincadeira com eles, uma atividade lúdica, né? Aí no outro dia tu chega com a cabeça cheia de ideia, tu faz a brincadeira dinâmica e ele olha... tio, não quero brincar disso não. Passa dever. Caraca, cara. Pô, pra brincar eu brinco em casa. Nossa, isso, Felipe. Caraca, esse é o famoso. São esses dois. Tipo, o pra brincar eu brinco em casa, ou então o brincadeira é coisa de criança. Nossa, cara, meu Deus. Aí tu olha, o indivíduo tem 9 anos de idade, tá ligado? Humilhante. Você olha pra ele, então vou fazer coisa de adulto. Vai aprender a pagar imposto agora, vai. Eu começo a ensinar porcentagem. Toma aqui a minha fatura do cartão. Toma aqui, paga aqui pra mim. Exatamente, paga esse boleto lá na Caixa Econômica, por favor. Mas aí, mudando um pouquinho, a gente falou do residência e tal. Eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro de uma escola particular durante 2 anos, né? Não vou citar aqui qual é a escola, porque nem tudo são flores, pra gente falar assim da escola abertamente. Nem nada são flores, né, filho? Nem tudo não, nem nada são flores, no caso. Teve uma flor, não teve um buquê, no caso. Teve, pô, eu recebi 2 meses, dos 2 anos que eu trabalhei lá, eu recebi 2 meses. Não, mentira. E tá aí o noivado aí. 2 meses de pagamento, a gente vai se casar com esse salário aí que o Felipe recebeu.
Dos 2 anos que eu trabalhei, aproximadamente não me pagaram uns 8 meses. Mas estava ali, né, querendo aquela oportunidade de trabalhar, de pegar aquela experiência de sala de aula. Então continuei trabalhando, pelo menos a passagem eles pagavam. E aí nessa escola, né, muito legal, trabalhei lá. Trabalhava de manhã na escola e à noite no EJA também, né? E aí eu passei pela seguinte questão. Eu fui no EJA substituir um professor que precisou sair no meio do ano. E aí eu tinha uma aula na faculdade de 6 às 8. E eu entrei para substituir esse professor às 8h15. Da escola para a faculdade, Não, tem assim, uma coisa, andando. não era um simples professor que te dava aula de 6 às 8, né? Não. O professor, a aula dele era sinistra e ele nunca terminava a aula 8 horas. Era normalmente 8h10 que acabava a aula dele. Era assim, muito bom pra você sair antes da hora, era ótimo. E aí eu, saía lá, mais ou menos uma distância que deveria ser feita em 20 minutos andando. Eu fazia em 5, pra conseguir chegar na hora da aula. Chegava na sala suado, assim, suado de verdade. Entrava na turma de 2º ano, a galera do EJA, todo mundo, trabalhou o dia inteiro, cansado e tal. Olhando pra minha cara, tipo assim, mano, acaba essa porra aí logo, por favor. Por favor, acaba aí com a aula, professor. Vai dar 9 horas. Às vezes eu tinha um aluno que olhava pra mim direto e ele falou assim, professor, hoje o capítulo da novela parece que vai ser bonzão, mano. Eu, quando estudava, era assim mesmo, tô perdendo a novela. Aí eu pensava assim, caraca, maluco, realmente, deixa o cara ir ver a novela, né? Não tem como. Porém, o que acontece quando você chega assim na sala de aula? Muitas das vezes, a sua cabeça ela não está mais fazendo aquela sinapse como ela deveria, né? O seu cérebro ele já não está correspondendo da forma como ele deveria. E aí eu entrei na sala, eu não lembro exatamente qual foi o conteúdo que eu estava dando, mas a título de exemplo, vamos fingir aqui que foi isso, eu virei e escrevi no quadro assim, descobrimento do Brasil, vamos dizer que foi isso. Obviamente não foi isso. Aí eu falei, beleza, descobrimento do Brasil. E comecei a matéria, comecei a aula, e eu tinha que escrever e falar ao mesmo tempo, porque o tempo de aula era corridão, porque a aula do EJA era bem rápido que acabava. Os professores que trabalhavam comigo acabavam a aula sempre mais cedo do que deveria, e aí eles ficavam parados na porta da minha sala me olhando, porque eles queriam que eu acabasse a aula logo, porque o coordenador queria fechar a escola e ir embora, e todo mundo ia andando embora junto. Então ficava literalmente todo mundo da escola me esperando para poder acabar a aula rápido. Então eu tinha que, no talento, acabar a aula em 40 minutos. No máximo. No máximo, que eu saísse depois de 9 horas e o pessoal ficava me olhando com a cara. E aí, eu correndo lá com a aula, acelerando com a rapaziada, não, bora. E, sentei o pau na matéria lá, pá. E aí, o que eu fazia? Toda vez que os alunos saíam, antes de apagar o quadro, eu tirava a foto do quadro para eu ver exatamente em qual tópico eu parei, porque às vezes você não consegue terminar exatamente para onde você se planejou, ainda mais quando tem 5 professores do lado da tua porta olhando assim, aí cara, pode liberar já, tá tranquilo, já deu hora boa aí. O coordenador realmente fazia isso, não é exagero, todo dia. E aí, eu sempre tirava essa foto para conferir antes de dar a próxima aula. Cheguei para a semana seguinte, né? Aí de tarde eu abri pra ver a foto, pra ver onde eu tinha parado exatamente. Abri, li o tema, falei, beleza, deixa eu ver onde eu terminei. Fui pro último tópico. Quando eu li o último tópico, eu falei, peraí, como eu andei isso tudo? E aí eu olhava pro título e olhava pros tópicos e eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu percebi que na aula eu tinha dado tipo um salto assim, uns 2 séculos pra começar a matéria. Porque ao invés de estar falando do descobrimento do Brasil, eu estava falando da chegada da família real, uns 2 séculos, uns 3 séculos, né? Cara. Eu estava falando da chegada da família real no Rio de Janeiro e eu pensei assim, caralho, meu Deus! E aí vem aquela famosa dúvida. Eu aviso que eu escrevi o título errado? Ou eu finjo que não aconteceu? E aquela foi a dúvida que ficou me perseguindo o dia inteiro. Eu assistindo a aula até 8 horas e pensando assim, caraca, maluco. E agora? E aí você pensa assim, cara, eu tava novo na turma, tipo assim, era minha 4ª aula, sei lá. Aí você olha pra minha cara, na época eu ainda era mais novo, eu com 20 anos, dando aula pra uma rapaziada com 23, 22.
Eu parecia ser o mais novo da sala, e eu era o professor. Aí eu falei assim, meu irmão, aonde vai a minha moral se eu falar que eu errei o título da aula? Eu não sei de qual matéria eu estava dando aula. Aí, tipo, eu falei assim, caraca, velho, não é possível. No final, até, tipo, falei, gente, ó, aula passada lá, ó, aula, pô, de chegada da família real no Rio de Janeiro, transferência da corte, baralá. Expliquei pra eles direitinho. Retomei a matéria e assim, consegui dar aquela balanceada, mas, pô, foi, assim, a situação completamente absurda. Cara, Grandes condições de trabalho que causam isso. exato. Direitos garantidos. Sim. Aí o trabalhador trabalha bem, com a cabeça no lugar. Você tá Sim, vendo que, sim. assim, Aproveitando que o Felipe tava falando dessa questão toda de você ter moral, né, na sala de aula, né? Porque no EJA é difícil, né, você ter essa, né, pô, são pessoas adultas, né, geralmente, né, que você tem que, pô, chega ali um rapaz, um molecote, né, de 20 anos para dar aula para um cidadão de 60 anos, né, às vezes de 40 e poucos, depois de um dia de trabalho, complicado, você tem que ter um jogo de cintura ali, né. Mas eu não vou falar de EJA, porque eu não dei aula em EJA, mas aconteceu algo semelhante comigo na questão de moral, né, porque, como bem disse, né, sobre a minha aparência, eu tenho 22 anos, eu parece que eu tenho 13. E quando você vai dar aula pro ensino fundamental, isso parece não ser um problema, mas né? Principalmente, né, como a gente pegava, né, nesse horário integral, a gente pegava do 3º ao 5º ano do fundamental, né, e eu calhei de pegar um menino do 4º ano, que ele era maior do que eu, bem maior do que eu. Caraca. E ele jurava que ele tinha, no máximo ali, 9, 10 anos. Eu acreditava? Não. E assim, ele era bem, tipo, o porte físico da criança era realmente, ele parecia que ele... Eu não sei explicar, ele parecia um lutador. E eu, franzino do meu jeito, né, eu ficava tipo, ok, aquele dali, assim, se tiver briga, eu não vou separar. Porque eu vou ser moído junto com a pessoa que ele tá brigando. ele que lute. Exatamente, ele ia lutar muito bem, pelo visto. Mas então, ele era um daqueles descolados, sabe? Todo mundo tem aquele aluno descolado que todo mundo gosta, né? Ele tem a sua trupezinha e isso, tipo, você não pode de forma alguma bater contra aquela hierarquia que ele tem, porque se você fizer isso, você, assim, ele vai ficar te atazanando pra sempre. Você tem que ganhar a confiança dele de alguma forma. Então, o Miguel não sabia disso. Melhor forma. O Miguel foi, né, Ai, constantemente Miguel. brigando. O Miguel, poço de inteligência. Foi brigando com ele, né? A situação do acúmulo de função que eu tinha naquela escola era enorme, né? Como o Anderson disse, você tinha que ser psicólogo, você tinha que ser professor, você tinha que estar trabalhando como o vigia, né? Porque não tinha vigia nessa escola, então você tinha... E a minha sala de aula, onde eu dava aula, né? Era exatamente de frente pro portão, né? O pessoal é tudo planejado. E aí eu tinha que ficar vigiando tudo. É pro estagiário tomar. Não, no meu caso, o maior problema é que a minha sala não tinha porta. Vocês imaginam Eu não o tinha caos sala. que era, né? Então, Vamos escolher, eu não tinha sala. E aí? na minha derrubaram a porta, mas isso é outra história. E aí, esse aluno... Aí é outra história. Exatamente, aí, ó, pode subir os créditos. Então esse aluno, eu comecei, ele realmente atrapalhava a minha aula e eu não sabia como lidar, e a gente foi foi criando não uma inimizade, né, mas aquela ideia, né, de que o professor chato e eu já não sabia lidar com ele, beleza. Acontece. Só que certo dia ele tava estourado. E ele resolveu comprar a briga comigo. Eu estou, fulano, não faz isso e tal. Aí, muito chato. Aí eu, cara, na moral, aí você já começa, tipo, por favor, vamos tratar o cara na humildade, não. Eu falo cara, mas eu era uma criança, quase 2 metros, mas eu era uma criança. E aí, em algum momento, cara, eu não lembro bem direito o que aconteceu, que ele levantou e falou, você vai fazer o quê? Ih! Eu fiquei um momento assim... Eu chorava. Não, eu pareci... Nada. Hoje. Vou fazer nada. Mas o que você falei, quer fazer? Vamos fazer. Olha, hoje vai ser... Nada. Eu falei, hoje vai ser o dia que eu vou apanhar.
eu vou apanhar no emprego onde... Não. E, cara, eu sou uma pessoa que quando tá em desespero, eu começo a rir e falar palhaçada, né? Eu acho que essa talvez seja a minha questão de salvação, porque apesar de eu ser tímido, eu sou bastante palhaço nesse sentido. E eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu olhei pra cara dele e eu falei, então, vai fazer o quê? Máquina de combate. Que foi isso? Máquina de combate. Você vê que o ser humano já não tá fazendo isso, não. Eu não sei porquê. E eu falei, beleza. Máquina de combate. Exato. Eu estava preso. Os últimos dois neurônios. Meus 2 dentes. Eu não tinha nada a perder. Cara, foi a palavra certa na hora certa, porque ele começou a rir. E ele... Nossa, ele começou a rir. E eu, tipo, eu comecei... Sabe aquela risada de... Caralho! Então... Deu certo. Cara, eu só sei que ele, depois dessa brincadeira, ele foi um dos alunos que, tipo, ele se tornou... Ele que conquistou o resto da turma pra mim, sabe? Ali naquele dia, a partir daquele dia. Né? Que aí toda vez que eu precisava de ajuda, ele, pô, vamos dar uma moral e tal. E, assim, eu acho que essa relação encapsula bastante a ideia do professor, né? De que você... Cara, não adianta você entrar pra dar aula, você tem que estar ali não só pra ensinar pra eles, você vai aprender com eles, né? Muito, né? E, assim, é essencial que, tipo, primeira viagem vai ser uma droga, não adianta. Você não vai saber o que você vai fazer. Dependendo... Criança é fogo, criança vai pegar, tipo assim... Você tem que estar preparado pra lidar com, tipo, o que for mais sensível pra você, a criança vai notar e ela vai bater a primeira coisa. Então você tem que fazer esse esforço. E assim, eu lembro até hoje que no dia que eu fui embora daquele colégio, né? Porque deu treta entre diretores, né? Eventualmente a situação do acúmulo de função vazou pra prefeitura e tal, e vieram fazer inspeção, aí deu mó merda, caiu tudo em cima de mim daquele colégio. Mas eu lembro até hoje que, tipo, apesar de tudo isso, né, dessa confusão toda com a administração, o que importa ali, cara, que eu saí daquele colégio com as crianças, assim, eu saí com a confiança daquelas crianças, sabe? Que até hoje, às vezes, eles moram perto da casa da minha avó, e às vezes eu tô andando, e, tipo, esse aluno mesmo me para na rua, pergunta... Esse tá mais gigante do que nunca, né? Máquina de combate também. E assim, é uma máquina de combate. Um abraço aí pro máquina de combate. Se estiver ouvindo esse podcast. Então é isso, sabe? É um trabalho que infelizmente não tem tanto reconhecimento, mas, cara, vale a pena, sabe? Vale e é isso. Primeira habilidade do professor por favor, né? Seja bom de fala, né? Pode te custar, se você não for, pode te custar uns dentes. Né? Segue o aviso. Se você não for uma máquina de combate, vai ficar complicado. Exato. Mas foi o que Miguel falou, né, galera? Ser professor é muito mais do que esse perrengue que a gente passa. Muito, 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 muito mais. Todos aqui somos literalmente apaixonados pelo que a gente faz, apaixonados também pelo que a gente tá fazendo agora, essa nova plataforma que a gente tem. E assim, mandar um beijo para todos os alunos que já passaram pela minha vida, estão escutando esse podcast. Aquelas crianças que eu trabalhei também marcaram a minha vida. Nunca vou esquecer de uma criança que ficou em prantos, quando descobriu que eu ia embora do colégio. E são essas coisas que deixam marcados a vida do professor. Que não é uma galerinha chata, que estuda muito, que se dedica muito, que passa muito perrengue, mas que o mínimo reconhecimento que a gente recebe já é gratificante. Não é o bastante, mas é gratificante. Então, a mensagem do episódio de hoje, do Aí São Nossas Histórias, valorizem o ensino público, valorizem os professores de vocês, porque é muito importante pro futuro de muita gente. Quero agradecer também a esse nosso grande amigo da vida, amigo de profissão, que veio aqui, dispôs seu tempo, falou das suas experiências
E muito obrigada, Miguel. Você é uma pessoa muito querida por nós, você é muito importante. Eu tenho certeza que você ainda vai fazer a diferença na vida de muita gente, porque você é um professor e um ser humano incrível. Além de ser quase um historiador, né? Porque não é historiador ainda. Maravilhoso. Virou arquivo confidencial. Amo vocês, galera. Muito obrigado pelo convite. Sempre que eu puder prestigiar, eu estarei disponível em contatos. Eu vou deixar o meu currículo Lattes ali embaixo também. Lattes, Vitae, qualquer coisa, sério. Animador de festa também pode. Eu tô precisando, gente. Obrigado. Galera, esse foi mais um Aí São Nossas Histórias. Muito obrigada por todo mundo que comenta, por todo mundo que responde nossas enquetes lá no Instagram. Tá chegando uma galera muito boa aí. E não se esqueçam, por favor, nos sigam nas plataformas onde der pra seguir, no Spotify, no Deezer. Se inscrevam no YouTube, sempre aquela grande promessa. Vai que um dia a gente põe a cara por lá. Será? Então é isso, galera. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de mais algumas de nossas histórias de vida, porque aí são nossas histórias. Um beijo. Caralho, tá aí, acabou qualquer credibilidade. Não! O otaku. Eu prefiro ter um degustador de desejos tailandeses. O otaku de Santa Rita. Moleque. Agora todo mundo vai ouvir o podcast pensando no Miguel andando em Santa Rita, assistindo a corrida de cavalo com a roupa da Katsuki, tá ligado?